Vamos lá. Primeira coisa, tu tem que entender que Docker é só um gerenciador de container, tá? Ele não é container. Container não é Docker. Docker é um container manager, é um gerenciador de container, tá? Container é uma forma como o Linux lida com as coisas, com os layers que ele tem. Então é o seguinte, se você pegar um Linux, qualquer Linux atualizado, qualquer um, não importa a distribuição, pode ser Fedora, pode ser Red Hat, pode ser um Debian, Ubuntu, ele é Linux. Ele vai ser compatível no que é Linux, desde que seja a mesma versão de arquitetura, vai ser compatível em tudo. O que ele não é compatível, às vezes, é a estrutura que sai do Linux. Tá? Mas no geral, todos eles rodam dentro de container, todos eles rodam dentro de layer. Layer, você já deve ter mexido com Photoshop, CorelDRAW, alguma coisa do tipo. Então, como por exemplo, você tem uma imagem aqui em cima, você tem uma outra imagem aqui embaixo, e você tem uma outra imagem bem maior que passa aqui embaixo. Se você está aqui de cima, se você está olhando aqui de cima, vamos supor que seu olhinho está aqui em cima. Você está vendo essa inteira, tá? Essa inteira, essa só uma parte e só uma parte dessa. Para você, isso aqui é um só, mas na realidade não é. São partes que se completam. Tá claro para ti? São layers, tá? São layers. No fim das contas, isso tudo é layer. E se você tiver um fundo, por exemplo, lá, sabe quando você coloca aquele layer, não necessariamente background, mas um layer de fundo, o que não tiver preenchido, você vê o layer. O Linux é mais ou menos assim. Porque é o seguinte, o Linux ele tem o kernel, que algumas pessoas colocam o kernel menor. Tá, mas tá correto, não tá errado não. Vamos supor, o kernel tá aqui, e aí você tem as coisas, por exemplo, o environment, por exemplo, o Deepin usa o DDE, o Ubuntu usa o esqueci o nome do troço lá. Tá, tanto faz, mas é o environment do sistema. Normalmente em servidor você não tem esses environments de gráficos. Eles costumam rodar dentro do X11, dentro do algum gerenciador de janela. Mas no fim das contas ele tem o kernel do Linux e ele tem as coisas que são particulares daquela distribuição. Tá entendendo? São coisas particulares da distribuição. Então o que acontece? No fim das contas, se eles estão rodando com o mesmo kernel, eles têm coisas próprias da distribuição, mas no fim das contas é como se você pegasse um motor. Tipo, você pega o Celta, vamos colocar o Celta 2015, e você pega o Onix 2015, 2016 também. É o mesmo motor. A cara por fora é uma coisa diferente. Às vezes tem um, um banco de um jeito, um é automático, outro não, etc. Mas o motor é o mesmo, tá bom? Perdão, tô gripado. Mas no fim das contas é a mesma coisa. O que acontece? Quando você está montando um Docker, tá? Quando você está montando um Docker, não, perdão. Você está montando um container, a primeira coisa que você tem que entender é que o container do Docker, que você usa com o Docker, ele é compatível com um padrão chamado OCI, que é o Open Container, não sei das contas. É tipo, é uma organização que define qual é o padrão de container, tá? Se você olhar, eu tenho uma ferramenta aqui que eu não uso ferramenta visual, mas eu estava experimentando esse cara essa semana para me mostrar algumas coisas, para ver, dar alguns detalhes aqui. E aí, olha só para você ver. Esse cara aqui, por exemplo, está mostrando os meus volumes, tá? Mas aqui, se você olhar, ele tem alguns exemplos de gerenciadores de containers, tá? Por exemplo, Podman, ele gerencia container. Normalmente, para você trabalhar com containers
Vamos lá, eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente ele é muito utilizado para trabalhar com Kubernetes, mas não necessariamente somente Kubernetes, tá? Docker, eu nem sabia que tinha esses caras aqui, OpenShift local, o Kind, que esse aqui é uma versão do Kubernetes usada para desenvolvimento local, para você trabalhar com coisas para testes. Developer Sandbox, esse aqui eu também não conhecia, mas se eu não me engano, acho que esse cara aqui é da Red Hat. Ou é esse aqui ou esse aqui que é da Red Hat. Esse aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o que acontece? Então, existem vários. Todos esses caras aqui são compatíveis com o ACI. Então, tipo, Docker é só um deles. Só ficou o mais famoso. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você, quando você for criar um container Docker, você tem algumas alternativas. Você pode criar o seu Linux do zero, se você já tiver um kernel ali, você cria uma imagem e ela é o seu source. Porém, o mais comum, isso não é fácil, isso não é qualquer um que vai fazer, porque você vai ter que criar estrutura, você vai ter que criar um. Ah, meu Deus, esqueci como é que é o nome. É uma parada lá, é tipo um XML maluco lá, que você identifica. Caramba, qual é o nome daquele negócio que, quando você vai criar uma extensão para o navegador, putz, está na ponta da língua, mas não importa. Manifesto, é o manifesto. Ele você cria um arquivo manifesto e você informa, e você tem que seguir todos os padrões para você criar o container base. Quem usa isso? São os criadores os mantenedores de distribuições. Não, de distribuição. Você pode criar imagem à vontade, qualquer pessoa pode criar imagem, mas você vai normalmente criar imagem a partir de alguma imagem base. Mas quem vai criar esses caras? Por exemplo, a Canonical, por exemplo, ela mantém a imagem oficial do Ubuntu. Tem a imagem do Ubuntu 20, 22, 21, 22, 23, e não sei o que, não sei o que. Então o que acontece? Eles não criam do nada ali, inventam. Não, eles têm que informar onde é que está o source, eles criam o primeiro layer, tá? Vamos supor que o seu layer tem, é um exemplo, tá? Você tem o arquivo abc.txt, cde.jpg e 123. Sei lá o que. Esse aqui são os primeiros arquivos do seu, vamos chamar que você tem o seu OS 01BR, tá? Vamos supor que esse aqui é seu sistema operacional, seu Linux, sua distribuição. Aí alguém vai lá e resolve criar uma imagem, tá? A partir dessa imagem original, dessa distribuição original sua. Ignora, pensa que aqui são arquivos diferentes, são projetos diferentes. O que o cara vai fazer? Ele dá um from, coloca o nome da sua imagem, e a sua imagem normalmente você vai ter tags para ela, porque você pode ter várias versões. Você pode ter um latest, você pode ter qualquer, ou você pode criar a versão igual você cria com qualquer commit. Meu filho tá gritando. Com qualquer commit, qualquer. Do jeito que você trabalha com as tags do Git, você vai trabalhar com as tags dos containers. Dos containers não, das imagens. Vamos supor que esse cara aqui é o latest, por exemplo. E aí o cara vem cá e fala assim, eu quero criar a partir do latest. Aí o que o cara vai fazer? Aí ele vai fazer assim, vamos supor que por acaso essa imagem. Exato, ele vai rodar as coisas que ele precisa. Porque é o seguinte, pensa comigo, você vai criar uma mesa, você vai construir uma mesa. Você não vai pegar a madeira, serrar ela, planar ela, você não vai pegar lá o ferro, vai fundir ele, não, cara. Você compra a madeira, você compra o ferro, você compra os parafusos. E o que você faz? Você, a partir de uma base, você cria as coisas que você trabalha. Você não cria do zero. Não existe criar do zero. Você pega, alguém criou as partes, ninguém cria tudo, tá? Então o que acontece? Aí o cara veio cá, pegou a partir da sua imagem, vamos supor que a sua imagem tem esse negócio. Aí o cara veio cá e colocou copy, e ele coloca da pasta dele para, sei lá, não. Ele pegou tudo que tá dentro da pasta dele, onde o arquivo Dockerfile dele tá, vamos supor, esse aqui é o arquivo Dockerfile, tá? O arquivo Dockerfile é um arquivo de receita, pensa comigo, tá? Ele é um arquivo de receita, e nessa receita você diz os ingredientes que você quer fazer. E aí você copia a partir um arquivo ou uma pasta inteira para onde você quer.
Quando você faz isso aqui, você está copiando ele para dentro da imagem, tá? Para dentro do container. Quando você gerar, lembrando que não é o container necessariamente, tá? É a imagem. Aqui você tá, o Dockerfile não é para criar container, é para criar imagem, tá? O seu container é levantado a partir de uma imagem. Então aqui, quando você está fazendo esse copy, você está copiando para dentro da imagem, porque o seu Dockerfile, no fim das contas, ele vai rodar um build. Quando você roda um build, ele vai gerar uma base a partir do que você fez no build. E aí você pode criar containers a partir dessa imagem à vontade, tá? Aí vamos mais ou menos isso. Digamos, vou dar um exemplo, igual você falou. Vamos supor, igual você falou lá. Não é assim, tá? Mas vamos lá, hipoteticamente. Digamos, sim, eu vou usar o seu exemplo e vou dizer, eu vou fazer aqui. Você perguntou assim, então, basicamente, o build é como se eu pegasse e descrevesse lá, uma etapa por etapa, a instalação do Windows XP. Digamos que você fosse, por exemplo, instalar o Windows XP na máquina da pessoa. Você vai lá, instala o Windows XP, tá? Aí você vai lá, instala drivers, instala antivírus. Cara, falar de Windows dá até agonia. E aí você, vamos supor, instala e configura domínio e etc, tá? Pensa só. Digamos que para todo mundo você vai fazer a mesma coisa. Para todo mundo vai fazer a mesma coisa. Você está fazendo isso, fazendo isso. E vamos supor que para você terminar de instalar o XP, você vai levar lá meia hora. Só que você fez o seguinte, peraí, cara, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Tirando um cara ou outro que eu vou configurar um domínio específico, um nome de máquina específico. Aí digamos que, por exemplo, aqui você vai fazer configurar domínio. Todo mundo na empresa usa o mesmo domínio. E aí você vai lá e configura o domínio, e aí você vai lá e configura o hostname da máquina. Hostname da máquina, tá? Máquina XYZ. 123. Vamos supor que esse aqui é o nome da máquina, tá? E aí, você falou assim, putz, cara, cada máquina tem seu próprio hostname. Aí você identificou que essa parte aqui se repete. O que você faz? Você gera uma base que vai levar meia hora para gerar. Mas depois que gerou, você não precisa fazer mais nada. Configurar o domínio é 30 segundos. Você acabou, você criou essa base, vamos chamar isso aqui de base, ó. E aí você, vou só de brincadeira, não é essa, mas você vem cá, criou a base. Aí você vai na máquina do Candango e faz assim, from base. E aí você pega aqui e configura o domínio. Cara, a primeira vez que você vai baixar, vamos supor, você está instalando na máquina do cara, você só vai ter o tempo de baixar a imagem. A hora que baixou a imagem, uhum. Uhum. Como vai colocar para funcionar? Não funciona. Tá. Tá. Uhum. Uhum. Ela está executando dentro do container. O que você não deve estar fazendo é mapeando volumes. O que acontece? Se você não está mapeando volumes, ele não vai fazer nada dentro do volume. Se você está mapeando o volume, pode acontecer uma coisa. Aconteceu comigo no passado. Eu executava o comando tipo Composer Install, ele dizia que estava instalando, mas a minha pasta Composer não tinha os arquivos. Ela existia, mas os arquivos não existiam. Aconteceu isso comigo. O que estava acontecendo? O meu disco era NTFS e eu estava usando o link simbólico. Isso foi um problemão, porque o NTFS é o padrão de disco do Windows. Eu estava usando no Linux e eu estava usando uma estrutura que o NFS não consegue comportar. O NFS ele não tem retorno, feedback para o sistema. Mesmo o Linux, que tem o sistema de journal, ele não consegue fazer essa leitura. Eu estava tendo uma dificuldade. No fim das contas, tinha relação com a minha forma de mapear o disco no Linux, meu FS System. Eu não tive problema novamente, eu ainda tenho um disco no TFS, eu nunca mais tive o mesmo problema. Porém,
acontecia isso com o Docker. Pode estar acontecendo uma coisa com o seu. O que eu recomendo? Se você estiver usando o Linux, que é o melhor caso, a melhor solução, use ele com o sistema de arquivos ext3 ou ext4, que eu prefiro a última versão. Porque você vai trabalhar com todos os recursos que o Linux tem. Se você... Tá, beleza. Agora eu vou te fazer outra pergunta, para tentar identificar o teu problema. Quando você roda isso aí, você roda no teu disco mesmo, um disco que está instalado no sistema operacional, certo? Tá, estou te fazendo uma pergunta para poder tentar entender o teu problema. Você tem algum print ou você tem alguma como me mostrar aí agora o que está acontecendo para eu poder tentar... o Docker Compose é para gerenciar container. O Docker File é para gerenciar a imagem. Porém, o Docker Compose ele usa alguma imagem. Se você for no Docker Compose, você falar from não sei o que, ele vai procurar primeiro essa imagem no Docker Hub. Se não existir no Docker Hub, primeiro ele procura na tua máquina. Se não existir na tua máquina, ele vai tentar procurar no Docker Hub para baixar. Se não existir, ele vai dizer que a imagem não existe. Então você pode também ter um Docker Compose e um Dockerfile. Para isso você tem que informar o parâmetro build. Quando você informa o build, você informa o build, o contexto, parâmetros, tudo, e você, no fim das contas, você não vai precisar executar Docker build, porque quem vai rodar o Docker build é o Docker Compose. O Docker Compose é uma forma mais fácil e bem mais fácil de gerenciar containers. Dá para você usar o Docker sem o Docker Compose? Dá, mas é muito mais trabalhoso. Tá? Até eu que gosto de CLI, trabalhar só com Docker para trabalhar e gerenciar containers é muito mais complicado. O Docker Compose veio para facilitar a vida. Vamos lá, vou fazer aqui rapidinho. Vou fazer aqui rapidinho contigo. Vou fazer uma coisa. Eu vou. Deixa eu ver se eu tenho alguma pasta com seu nome aqui. Mikadir, Mikasidir. Danilo. Não tem. Danilo MD, né? Docker base. Docker essencial. Ponto. Code reuse. Só um minutinho. Digamos o seguinte, eu vou puxar de cabeça, então não ri da minha cara aqui não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Docker compose.yaml version. Vou colocar aqui 3 mesmo só. Vou colocar services. E eu vou colocar aqui PHP. E aqui eu vou PHP image. E aqui eu vou colocar PHP. Vamos lá, vamos pegar uma imagem de PHP bem levinha. Não. Eu quero pegar o PHP mais leve. Docker Hub. Eu quero pegar o PHP Alpine. Ele é bem levinho, 20 e poucos megas, cara. Então eu vou acabar pegando o Ubuntu aqui, aí nem serve mais. Só para você ter uma noção, tu sabe que do próprio Laravel tem o container dele que é mole de você brincar, né? Só que tu não precisa ficar sofrendo, né? O Sail é só uma forma de gerenciar o container. Sail não é Docker, cara. O Sail ele usa o Docker. Sim, ele tem a base dele. Exatamente. Ela é gigante. Na verdade, elas são bem profissionais. Elas são bem profissionais. São bem legais. Eles
Não, olha, eles têm algumas gambiarras numa parte ali, mas são bem funcionais. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o próprio PHP Alpine, aqui ele está me dando, ó, aqui ele me dá para eu fazer o pull, que é uma alternativa, tá? Você pode fazer o pull, que na hora que você dá um Docker Compose, ele não vai precisar fazer o pull. Primeiro ele tenta fazer o pull se a imagem não existir. Só que como a imagem vai existir, mas eu não quero dar pull, quero colocar direto pelo próprio Docker Compose. Então eu quero pegar essa parte aqui, que vai me dar a imagem com a tag, tá? A imagem, no caso, é PHP e a tag 8.1 FPM, não sei o que, não sei o que. Se eu quisesse colocar, eu poderia colocar simplesmente 8.1 ali, o latest ali e acabou. Mas eu quero colocar desse jeito para ele me trazer certinho. Agora, que eu já tenho a imagem, eu quero dizer aqui, por exemplo, me dá um segundinho aqui, que eu quero que ele mapeie os volumes da seguinte forma. Eu quero que ele mapeie essa pasta onde eu estou aqui para dentro de var, tanto faz, tá? etc. Não, vou colocar só var www. Pronto. www. Só isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer expose. Quero que eles ponham a porta 8000 mesmo. Não, vou usar outra porta. Eu quero que eles ponham a porta 8005. Nem sei se eu estou usando ela. Deixa eu ver. Tanto faz isso aqui. Só para PHP-S 8005. Não está usando não. Então, certo. E aí eu vou fazer o seguinte. Command. Eu vou dizer PHP-S 0.0.0.0, dois pontos. Vou usar a mesma porta, tá? Eu vou só mapear de lá para cá. 8005 menos T e vou colocar esse caminho aqui. Eu posso colocar o workdir também, mas eu não vou colocar aqui agora não. O que eu quero é essa pasta aqui. Pronto. Vou colocar aqui ports, que é mais fácil, que aqui eu quero mapear 8005, eu posso mapear qualquer um. Eu vou chamar aqui de, vou colocar um environment, vou colocar aqui expose port, web port. O nome não importa, você coloca o nome que você quiser. Caso ele não tenha essa variável, vai ser 8005. Eu vou colocar aqui, lá dentro do container 8005 mesmo. Beleza. Agora, se liga numa parada. Tá me acompanhando? Beleza. Agora eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar ele de index.php. Tá? Vou dar um PHP, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Eco. Cara, essa birosca tá. Acho que eu acho que eu coloquei ele para ler do PHP. Deixa eu desabilitar aqui. Enable. Volar. Sai daí, cara. E aí eu vou dar só um echo date com C aqui, pronto, tá bom. Só para ele me dar a data, tá? Vou também colocar o seguinte. Tá ótimo, isso aqui só para brincadeira. Sai daí, caramba. Isso aqui, se eu tiver feito certo, ele vai me dar a, a minha aplicação rodando do jeitinho que eu mandei fazer aqui, tá? E agora é o seguinte, aqui é um alias para Docker Compose, tá? Então, só DK- é meu alias. Mas Docker Compose, e aí eu posso vir aqui e dar um up. A galera tem mania de dar up menos D. Cara, não usa menos D, não usa menos D antes de você testar se subiu certinho. Primeiro deu up, subiu belezinha, buildou tudinho, aí você dá menos D se você quiser. Eu mesmo não uso menos D. O menos D fica rodando por trás e ele vai entender que ele tem que criar um daemon. O que é isso? Quando você subir a máquina novamente, ele vai pegar a sua aplicação, o seu container e vai subir novamente. Então, toda vez que você reiniciar a tua máquina, o teu container está rodando sem você saber. Não usa isso, tá? A menos que você sempre se preocupe em depois dar sempre down. É uma alternativa. Beleza, você liga numa parada. Acabei de subir e ela deu erro, tá? Deu erro. E deu erro porque eu esqueci de fazer uma parada. O que acontece? Como a minha aplicação é, como a minha aplicação
tentava fazer um mapeamento, tentava fazer, manter um terminal aberto, eu preciso dizer que a minha aplicação, ela é do tipo é, TTY, para ele. Ah, T, não vou lembrar como é que é o nome, cara. Pode falar. Não, para produção também. Produção também. Terminal. Uhum. Tô- Tá. Hum. Tá, tá. O que- Não, cara. Sim, ele vai ler o Dockerfile, tá? O Docker Compose dá para você trabalhar, mas você não vai usar no ECS. Dá para fazer também, mas não vale a pena, porque o que acontece? O Docker Compose é para você gerenciar container. Tá claro para ti? O ECS é o seu gestor. Calma, pô, deixa eu explicar. O Docker Compose é para gerenciar container. O ECS é para gerenciar container. Você não vai usar. É tipo você usar um garfo para pegar a faca. Não faz sentido, entendeu? O Docker Compose é uma ferramenta para gerenciar container. O ECS é uma ferramenta para gerenciar container. Você vai usar o Dockerfile porque o Dockerfile implementa os padrões do OCI e o ECS também, entendeu? A diferença é que o ECS é um serviço gerenciado do cloud para você gerenciar container. No fim das contas, é simplesmente um gestor de container. Tá entendendo? É tipo esse cara aqui que eu abri agora para você ver. É basicamente esse cara aqui, só que online. Entendeu? E, cara, eu não sei o que você está querendo fazer com esse S, mas às vezes você está tentando usar uma ferramenta para fazer uma coisa, às vezes o seu negócio poderia até ser mais simplificado. Mas, se você não quer se preocupar com infra, a vantagem do ECS você tem uma escalabilidade muito mais tranquila, muito mais fácil, mas você também tem isso com outra ferramenta da AWS chamada é, Elastic Beanstalk. Cara, é muito mais simplificado, principalmente quando você falou a frase, eu não quero me preocupar com infra, o Elastic Beanstalk veio na minha cabeça na hora, entendeu? Ele é um cara que eu mesmo não trabalhei com ele. Eu estava estudando esses dias, que eu estava para implementar ele no projeto que eu estava fazendo. Mas eu mesmo nunca usei ele. Qualquer coisa, eu dou uma olhadinha, estudo contigo outro dia aí, mas eu mesmo nunca trabalhei com Beanstalk, tá? Mas eu trabalhei com Lambda. Porque dependendo do que você vai fazer, cara, eu não sei qual é a intenção. Uhum, 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 uhum. Usa o Beanstalk ali, vai ficar muito mais facilitado para você, tá? Pô, me fugiu aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo. Docker Compose TTY2. Eu esqueci como é que é, cara. É o Keep. Velho, me fugiu. Eu tentei, esse cara não me deu a sugestão. TTY True.
Será que só que eu acho que isso aqui é para versão 2. Tá, vamos ver se é isso mesmo. TTY True. Tô tentando olhar aqui. Vamos ver que aqui eu estou tentando manter o console, tá? O terminal. Vamos ver se ele vai seguir. Não preciso, pô. Se liga numa coisa. Eu não buildei nada. O que eu estou fazendo aqui não precisa de modificação. Deixa eu ver o que está acontecendo. Director não. Tá. Por que tá até mapeando esse cara ali? Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, mas não tem problema. Aqui ele é para mapear lá para dentro. Deixa eu só colocar aqui como. Vou chamar de app aqui mesmo. Acho que é o padrão que eu vou usar. Agora eu vou precisar dar um rebuild aqui para ele poder. Sim, não. É para reconhecer a configuração. Eu não precisava antes, porque eu não preciso mexer no build da imagem. Mas como a minha configuração do container morreu, eu poderia fazer o build. Não é necessário. Aqui no meu caso, eu não mexi no container, não mexi na imagem. Eu só dou um down e dou um up. Acabou. Que a minha configuração já sobe com a configuração nova. Eu preciso ver o que eu estou fazendo. Directory none exists. Tá. O que eu estou fazendo. Vamos ver aqui. Eu coloquei a barra ali. Directory not exists. Agora só para me sacanear esse troço. Tá. Esqueci. Aqui a pasta não existe. Ou a saída dele ali não existe. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mudar o comando aqui. Os dois fazem coisas parecidas. Aqui, ó, app. Eu devo. Tá. Acho que o que eu usei aqui foi o FPM. Que era para ter usado, era o PHP CLI. Ai, cara, beleza. Deixa eu primeiro matar esse cara aqui, matar a imagem também, menos RM e all. Apaga toda a imagem, senão ele vai manter minha imagem, eu não preciso dela mais. Up. Beleza, baixou. Executou. Tá aqui, ó. Beleza. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vamos lá. PHP app index.php app criando e perfeito, deu a saída da data, tá vendo que foi que eu mandei ele sair aqui? Vou colocar aqui PHP underline OL, pronto. Line PHP underline OL. Acabei de subir ele, imprimiu o que tinha que fazer ali. Beleza? Então, tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só executar por enquanto aqui. Só criar um composer file aqui, com Docker Compose, só para ver ele gerando lá dentro. Beleza. Show. Vendor não, pronto. Não estou versionando, mas tudo bem. Aqui, agora eu vou apagar a pasta vendor. Como eu não tenho o Composer lá dentro, não é para ter, pelo menos. Mas não é para ter. O que eu vou fazer? Eu vou dar um exec aqui dentro, PHP. Eu vou abrir o bash lá dentro. Acho que não sei se tem um bash. Acho que tem SH. Exec. Não, aqui é o run. Run -rm. Tem que lembrar do RM, senão você ferra que eu tô máquina usando containers. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver se tem um bash. Não tem bash. Então tá tranquilo. Alias ls igual ls -lh. Show de bola. cd app. Beleza. Show de bola.
Esse cara está usando um API, então é só dar apk add bash e resolveu, mas eu não quero fazer isso aqui agora. Deixa eu dar um composer só para ver se por acaso tem, mas eu acho que não tem, ó, não tem. Então o que acontece? Eu vou pegar, como eu não tenho um composer aqui dentro, eu não consigo executar comandos do composer. Tá entendendo que agora eu cheguei numa limitação? Aí que você vai ver que você precisa criar um Dockerfile. Mas eu vou subir esse cara aqui e vou ver se eu consigo rodar esse comando que eu queria originalmente. Docker compose up e exit directed do not exist. Eu coloquei menos, pô. Cara, será que é isso? Eu não lembro se eu tinha feito essa bobagem antes. Aqui, ó. Pô, eu tinha colocado um menos aqui antes, mas que tomar banho, velho. Quer ver que agora, se eu abrir esse cara aqui, ó, ele vai funcionar? Tô abrindo no meu navegador aqui, ó. Tô com o meu container, tá? Bacaninha, bonitinho e tal. Só que, o que eu quero é, sei lá, executar qualquer coisa. Exato, eu quero instalar o Composer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um. Deixa eu parar lá isso aqui. Dar um down aqui. Não vou apagar a imagem, não, porque eu vou precisar dessa imagem. Dou um down nela aqui. E vou fazer o seguinte: ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso manter aqui, não tem problema, só que se eu fizer um build ele vai substituir essa imagem, não faz sentido eu fazer isso aqui. Eu costumo fazer o quê? A maioria das pessoas costuma fazer. Dar um nome para a imagem. Então, deixa eu ver aqui, ó. Docker, image, lambda. Deixa eu ver se tem aqui. Thiago. Vamos ver, eu uso... pior que eu nem tô com nenhuma aqui, ó. Acho que as minhas eu apaguei tudinho. Mas se você olhar aqui, por exemplo, as pessoas costumam colocar um nome, tanto faz. Você pode colocar o nome da sua empresa. Vou chamar aqui de Thiago PHP barra, vou até colocar esse prefixo aqui para ficar bonitinho. Vou chamar de 81, sei lá, Alpine. Vou manter desse jeito, só para ficar organizadinho. Eu poderia manter só PHP, tá? Só que aí ele substituiria essa imagem, se eu precisasse dela em outro projeto, você tem que tomar cuidado com isso. Se você estiver usando só PHP, não sei o que aqui, a hora que você buildar, ele vai substituir essa imagem, tá? Deixa eu ver, acho que não está precisando aqui. Se eu deixa eu ver, 17, 25. Já foi. Aí o que acontece? Se eu buildar com isso aqui, vai funcionar nessa aplicação. Mas se eu tiver outra aplicação que usa a mesma imagem, pode ser comprometida. Pode ser, não tem problema nenhum, porque talvez a outra não tenha, sei lá, não tenha conflito com alguma coisa que você fez. Mas digamos que por acaso você precisa instalar uma extensão e deu conflito com outra. Então você desinstala uma e instala outra. Só que outra aplicação, por exemplo, usava aquela anterior. Você dá zica. Então é muito comum você pegar e colocar um prefixo do seu nome, o nome da empresa, tanto faz, ou pode colocar sem prefixo também, não é opcional isso aqui. E você coloca alguma coisa que descreva o que você está querendo fazer, tá? E eu vou chamar esse cara aqui de, sei lá, vou deixar esse mesmo nome, tanto faz. Vou colocar base, vou colocar Laravel, só de brincadeira. Pronto. E aí, Composer. Pronto, não se decide, né, velho? Só que acontece, esse cara, eu não quero que ele faça a partir daqui. Eu quero que ele faça a partir de um build. Quando eu faço aqui, eu posso informar só a pasta. Se eu só fizer isso aqui, ele vai procurar uma pasta Docker Compose na raiz, na mesma pasta, aliás, onde está o Docker Compose. Mas eu posso ter uma outra pasta. Eu vou chamar aqui de Docker Files. Sei lá, Docker... Só chamar de Docker mesmo, tanto faz. Só para você entender que não precisa estar na raiz. E aí eu venho cá e chamo de Docker File. Tá? Simples assim. E aí, ao invés de eu colocar o ponto aqui, eu já não posso colocar mais o ponto. Eu preciso colocar aqui context, que agora build. O que ele não completou? Context. Build. Tá. Aqui eu coloco assim. Context. E aí, aqui é uma pasta onde está o build, tá? Então, no caso aqui está dentro de Docker. Costumamos colocar assim, forçando, informando que é a pasta, mas não precisa, tá? E aí, o que eu faço? Dockerfile. Eu posso vir aqui e informar que o Dockerfile é outro cara. Por padrão, ele vai procurar esse Dockerfile com esse nome aqui dentro da pasta Docker. Mas digamos que eu tenho um Dockerfile
.dev, por exemplo. Eu posso vir aqui e criar um... Pode, você não precisa ter o mesmo nome. Você pode ter um para dev, você pode ter um para prod, etc. Tá? Você vai ver que vai funcionar. E aí, você vem cá e faz from, lembrando que é essa estrutura. Tá claro? Eu vou manter isso aqui e vou rodar aqui, você vai ver que eu não vou ter problema algum. Vai continuar funcionando do jeito que funcionava antes, tá claro? Vou vir aqui, vou dar um up, vai continuar subindo. Beleza? Ó, concorda comigo que tá funcionando? Concorda comigo ou não? Tá funcionando. Eu vou vir aqui nesse cara aqui, vou fazer um die, JSON encode, e vou colocar aqui date, só de brincadeira aqui, date, pronto, para o C ficar mais bonitinho. C. E aí, o que foi? Se for rápido, eu espero. Tá. Falou. Eu vou continuar explicando aqui para continuar a gravação. Tá? Se chegar, você me chama. Aí, aqui eu só vou fazer o seguinte: content type, e eu vou fazer o seguinte: application barra JSON, só para ter um cabeçalho dizendo que o conteúdo é do tipo application JSON. E agora aqui eu vou abrir um cur mesmo, vou colocar esse cara e vou fazer a chamada. Perceba que aqui eu tive um problema. JSON decode não, aqui é JSON encode. JSON encode. Eu fiz errado. Tive um date ali bonitinho funcionando, tá? Agora, o que eu vou fazer? O que eu preciso agora é adicionar o Composer, tá? Então, primeiro eu preciso baixar esse Composer dentro do projeto. Eu não sei se ele tem o curl, não sei se ele tem o fetch, o curl, se tem o wget. Por garantia, o que eu vou fazer? Eu vou dar um run, apk, add, curl. É só porque eu preciso do curl lá dentro. Esse APK é porque eu estou usando aqui uma versão do Alpine. O Alpine é como se fosse o apt, se você estivesse usando alguma distribuição Debian-like. Eu vou sair. Se eu subir novamente, não vai resolver nada, porque agora sim eu preciso dar um build. Tá? Eu preciso dar esse build e para ele poder reconhecer o processo. Então, se eu der só um up, não vai resolver nada. Vou até dar um up aqui, você vai ver que vai subir, vai servir. Ele nem rodou o Compose. Aliás, a adição do curl. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso dar um menos build. Agora sim, ele vai buildar. O que ele vai fazer? Vai executar esse docker.env e vai buildar esse cara para mim. O que eu mandei fazer foi instalar o curl. Ele adicionou, bom, pelo menos eu acho que ele instalou, mas aparentemente sim. Eu vou abrir um novo terminal aqui e vou acessar o meu container aqui. Então, docker compose exec, aqui não tem o shell, o bash, então vou entrar com o shell normal. Deixa eu ver se ele tem o curl. Bom, aparentemente tem um curl instalado, né? Deixa eu ver se tinha. O wget não tem. Ah, tem o wget. Olha, eu tenho os dois que eu precisava. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página do Get Composer e vou baixar o Composer. Eu não gosto de fazer aquela versão longa, completa, porque aquela versão é só para quem é muito neurótico, quem gosta de ter um controle. O Composer me facilita a vida me dando essa versão aqui atualizada, a versão latest do que eu preciso. Eu não uso essa 2.2 porque ela 2.2 é compatível com 7.1. A 2x, a latest da 2x, já não é compatível com 7.1. Eu não uso 7.1 mesmo, então não me faz diferença alguma. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um run, curl, -o, e eu vou colocar aqui, faz a pasta, vou colocar em etc, deixa eu ver uma pasta aqui, deixa eu dar echo, não, só dar um env mesmo, path, o sr bin, o sr local bin,
Vou colocar aqui dentro de USR bin, ó. USR bin mesmo. Composer. E agora o caminho da onde vem o meu Composer. Beleza? Agora que eu baixei, eu preciso transformar esse cara em um executável. De novo aqui, run chmod mais x e executo. Para ver que isso aqui está funcionando, eu venho cá nesse cara e vou fazer o seguinte: run menos v maiúsculo, ele vai me dar a saída bonitinha. Para ter certeza que está funcionando, eu vou dar um rebuild e ele vai baixar esse cara. Pronto, tá aqui, ó, tá funcionando. Instalei o Composer, tá bacaninha. Então, se você olhar aqui, ó, ele não me deu, ó. Na verdade, eu acho que ele me deu sim. Não deu, não. Eu executei esse cara run-v, mas ele não me deu a saída. Mas está instalado. Como eu sei que está instalado? Porque se eu vier aqui, eu vou nem abrir o shell, vou dar só um composer-v aqui, e ele vai estar lá dentro do meu composer instalado. Tenho certeza que ele está. Então, agora, o que eu preciso? Eu já tenho a pasta do meu projeto. Não precisa. Tá me dando sugestão do HTML, nem sei por que cargas d'água ele está fazendo isso. Tá, vou cancelar isso que eu não vou apagar esse cara, não. O que acontece? Eu já estou mapeando aqui. Se você olhar, já tem o meu projeto lá para dentro do container. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: eu posso entrar dentro da pasta e fazer, dizendo que vou trabalhar com dentro de app e tal, mas aqui, por uma questão de tranquilidade, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: workdir, eu vou dizer que eu vou trabalhar lá de dentro de app. Tá? E agora aqui, eu vou fazer run composer. O run composer, eu já estou, como aqui eu já estou dentro do path, eu não preciso colocar o caminho completo. Mas eu vou colocar porque, teoricamente, só para evitar problema. Então, composer, eu posso dar composer install aqui normalmente, porém eu tenho que lembrar que até esse momento eu não estaria dentro da pasta app. Tá? Por segurança, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer um copy e ele vai me dar a pasta atual para dentro de app. É a única coisa que eu vou fazer. Vou rodar isso aqui novamente e vou parar o container e vou dar novamente um build. Com isso aqui, ele mudou o Archdir para app, ele instalou o Cur, baixou o Composer, executou o Composer e executou o Composer install. Se liga numa coisa, aqui dentro eu estou usando o Composer. Se você olhar aqui no histórico, quando estou executando, ele tem um jogo da velha. Toda vez que você estiver usando um Unix, qualquer Unix, Linux ou Mac que você está usando lá também é Unix. Se você vê um jogo da velha no teu console, quer dizer que você está executando como super usuário. Quer dizer que você não está com o usuário normal, é um root, usuário root. Então, o Composer, por segurança, por questão de não dar conflito, você precisa falar, olha, eu quero que permita que eu possa executar isso como superusuário. Eu posso definir isso como uma variável, um environment aqui, ou eu posso simplesmente colocar esse cara antes da execução que vai funcionar do mesmo jeito. É opcional. Se você quiser vir aqui, você pode vir e colocar como env normal, lembrando que é tudo maiúsculo. Você coloca user e você não precisa colocar esse cara aqui embaixo. Mas se você quiser usar ele inline, que às vezes é a situação, você pode colocar. Como eu não vou usar ele para mais nada, não faz sentido eu colocar um environment que eu não vou usar mais de uma vez. Pelo menos nesse caso aqui não. Agora é o seguinte, vamos ver o erro que está dando. O erro, os erros são importantes e nesse momento vai te ajudar a identificar o que está acontecendo na execução. Falhou ao resolver o processo, o SR Composer Install não pôde ser completado com sucesso. E o erro 1, falha. Aqui, esse erro, o código 1, quer dizer que em algum momento ele falhou na execução desse processo. O erro não está aqui, o erro está aqui. Quando ele executou, o próprio Composer, se eu entrar aqui dentro do container, eu vou entrar. Agora eu não consigo executar desse jeito porque ele não está, o Composer não está levantado. Então eu preciso dar um run em vez do exec. Lembrando de colocar menos rm para remover o container quando eu sair. Só que eu não quero o Composer, eu quero entrar dentro do sh mesmo. Se eu entrar dentro desse container, eu vou dar um cd /app
Se eu der um composer install, na verdade não, o composer não existe, tá? Então o que ele vai estar executando não é o composer, ó. Na verdade existe, porque eu instalei ele no último build. O que ele deu erro foi na parte do install. Aqui dentro, filho de uma mãe, ele instalou. E aí ele baixou o carinha, eu queria dar um exemplo aqui agora, mas não era agora que eu queria dar exatamente. Que ele vai dizer que está sem permissão, porque está executando como usuário root ali. Isso não tem problema. Aí eu vou rm-rf vendor. Deixa eu apagar esse cara aqui. Aqui, ele está chiando por causa que ele está dizendo que ele não conseguiu fazer, não conseguiu encontrar o Composer JSON. Isso é muito normal, porque aqui eu estou rodando o Composer install, simplesmente Composer install. Porém, eu disse que o Workdir está na pasta app, tá? Está na pasta app. Isso está na pasta app, que é a pasta onde eu estou mapeando no meu Docker Compose, não resolve o meu problema. Porque eu só estou dizendo que quando eu for usar esse container, a pasta raiz que ele vai usar vai ser a pasta app. Isso não resolve o meu problema. Como eu estou executando isso dentro de um processo onde a pasta app sequer existe, ou eu não estou dentro da pasta app, na verdade a pasta app existe, aliás, só que eu não estou dentro da pasta app, eu preciso informar com o Composer que eu vou trabalhar dentro de outra pasta, não a pasta que ele está. Porque se você olhar aqui, eu vou entrar dentro da pasta HTML, por exemplo. Aqui dentro da pasta HTML não tem arquivo do Composer. Porém, na pasta anterior, existe um arquivo do composer.json. Se eu quisesse instalar dentro da pasta anterior, no caso, executar o composer install para aquela pasta anterior, eu preciso dar um composer workdir e informar o caminho da pasta. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu posso colocar relativo também. Creio eu, nunca fiz isso. Usando relativo. Sempre usei completo, mas creio que vai funcionar. E agora eu vou dar um install. Aqui eu percebo que não existe a pasta do Compose, eu não estou dentro do container, estou dentro da minha máquina. Perceba que agora, ó, install, está instalando bonitinho aqui, ó, gerou a vendor, mesmo eu não estando dentro da pasta do projeto. Então o que eu vou fazer vai ser exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu não vou colocar relativo, eu vou colocar o caminho do projeto. Por isso é importante você testar os seus comandos antes de você colocar no Docker Compose, no Dockerfile, aliás, porque você tem que ter certeza um comando que funciona, e se não estiver funcionando, você tem que entender o porquê não está funcionando dentro do seu container. Eu vou remover novamente. Meu Deus do céu. Vendor, rm-rf, vendor, só porque, apesar que eu nem precisava do sudo, porque eu instalei com meu usuário. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui dentro. Isso aqui, opa, aqui não, aqui embaixo. Isso aqui vai dizer que eu vou trabalhar dentro da pasta, no caso aqui vai ser a pasta /app. Essa vai ser a pasta onde a minha aplicação vai estar rodando. Isso aqui já não vai dar problema mais, porque esse cara vai estar instalando lá dentro do meu, dentro da pasta do app, que é onde realmente está. Porque se você olhar aqui, eu vou colocar um run e vou dar um echo pwd, na verdade, desse jeito. Nem precisava, só dar um pwd, vai resolver. Pwd menos p. Isso aqui já resolveria. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui como dash menos c e vou colocar esse cara aqui dentro mesmo. Aqui é dentro de parênteses, eu coloquei errado. Vou ter que colocar 5. Beleza. Então aqui agora eu vou dar um build. Opa, isso. Vamos lá. Perceba que aqui, ó, eu rodei. Cadê? PWD. Deixa eu ver se ele me dá a saída que eu queria. Cadê? A saída que eu queria. Não. Achei que ele ia me dar a saída, mas aqui, o que acontece?
Ele aqui dentro, aqui na realidade, ele está rodando dentro da raiz, no caso da root, da pasta root, da pasta raiz, né, a barra. E eu precisaria informar que ele tinha que acessar a app. Porém, aqui ele está dizendo que não pôde encontrar a pasta. Deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu copiei para dentro de app. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui eu estou copiando para dentro de app, estou mudando para o workdir da aplicação. Não preciso, posso colocar esse workdir depois. Não é importante isso aqui. Mas deixa eu ver o que está acontecendo. Bom, ele não está encontrando o meu arquivo compose.json dentro da pasta barra app. Vou pedir barra app. Ele não está encontrando. Eu vou manter, eu não preciso disso aqui agora necessariamente. Eu vou. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Por que ele não está. Tararara. Tá. Agora me pegou. Deixa eu ver. O que eu estou fazendo errado? Copy enter ali dentro, tá, beleza. Composição instalado. Aqui está dizendo que a composição não existe. Deixa eu ver. Run ls-la barra app. Tô me pegando com esse cara aqui. Aqui no vídeo ele não tá me dando a saída aqui. Aqui eu preciso colocar menos V aqui. Menos help. Deixa eu ver se ele vai me dar. Acho que é o V minúsculo, que é o verbose. Quero ver a versão mais verbosa dele. É só verbose mesmo. Sim, help. Tararara. Deixa eu ver porque. Docker entry point.
É. Vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui. CD e tirou o 12 que agora não precisa. Se a pasta não existisse, ele me daria o erro. A pasta existe. Então, eu vou mudar minha estratégia aqui. Beleza. O arquivo não existe. Então, de alguma forma, ele está dizendo. Só de fazer um teste aqui. Realmente, o que está acontecendo aqui é muito louco. Vamos lá. Eu vou tentar fazer um teste aqui.